80% das questões filosóficas que foram discutidas nos últimos 3 séculos são besteira pura. Professor, a razão espontânea pode ser aprimorada? Como? Eu não sei. Mas o que eu sei é o seguinte: você pode ser aprimorado na medida em que você se torne mais atento e dócil às operações da razão espontânea. Você aprenda a aprender com ela em vez de criticá-la, porque ela sabe muita coisa. Você vê, quase tudo que você faz é na base da razão espontânea. As pessoas às vezes reduzem, não, são reflexos condicionados, são instintos, etc. Não. Existe isso também, existem reflexos condicionados e instintos ali, mas que instinto, que reflexo condicionado pode explicar aquele fenômeno do baralho? Ali você vê que é a razão mesmo funcionando e funcionando com alto nível de acerto. E isso está funcionando em nós o tempo todo. Então, eu acho que seria muito difícil você graduar a razão espontânea de um e de outro, dizendo, esse cara aqui tem a razão espontânea dele tem QI 110, a minha só tem 65. Não, isso não existe. Parta do princípio de que a razão espontânea de todo mundo tem QI 320. Você sabe muita coisa. Olha, leia o Sócrates, leia o Diálogo Mênon. Aquilo que o Sócrates disse naquela época é hoje altamente comprovado por esse tipo de experiência. Todo mundo sabe. Aqui nos Estados Unidos tem 1001 cursos de como você ficar mais inteligente. Quando você vai ver, todos eles vão acabar nisso aí. Um diz, é assim, é assado, mas são tudo variações em torno disso aqui que eu estou dizendo. A atenção dócil à razão espontânea. Confessar para si mesmo aquilo que você já sabe. Isso não quer dizer que você vai abdicar da razão crítica, da razão reflexiva. Não. Você apenas vai fazer com que, ao se aproximar de certos conhecimentos fundamentais que você precisa para a sua vida, ela refreie o seu instinto de fazer perguntas idiotas e de criticar as coisas. O problema, vamos dizer, da cultura ocidental é o excesso de razão crítica e pouco respeito pela realidade. 80% das questões filosóficas que foram discutidas nos últimos 3 séculos são besteira pura. A crítica do conhecimento, meu Deus do céu, quanta besteira nos falou em nome da razão crítica, a começar pelo próprio Kant. Coisas que colocam você numa posição tão artificiosa, tão postiça, que você não consegue pensar mais, você não consegue mais ter... O Giordano Bruno disse isso, vocês vão acabar duvidando que você mesmo existe. Ele tinha toda a razão. Quer dizer, quando chega uma época em que o sujeito acredita, por exemplo, que, como diz construcionista, que o único sentido de um texto são outros textos. Eu digo, como, meu filho? Por exemplo, eu leio Balzac, eu estou imaginando aqui as cenas. Eu vejo pessoas reais, eu não estou vendo outras palavras. Outro texto, vê aquelas 4 linhas do soneto do Fernando Pessoa que eu li para você. O significado disso é outro texto? Ou é uma experiência imaginativa real que você sente? Então, como puderam ficar tão estúpidos ao pensar que o sentido de um texto é outro texto? Quer dizer, é uma coisa muito grave que está acontecendo. Nós não podemos entrar nesta coisa. Agora, o sujeito que fala essas coisas, ele fala com uma cara de autoridade. Você verá, nos anos 60, parecia que, com todo o esquerdismo vigente, pelo menos uma coisa boa tinha acontecido. A autoridade dos professores parecia que tinha ido para o brejo. Quer dizer, o fato de o sujeito ser um professor universitário não significava mais nada. Daí aconteceu o quê? Aqueles estudantes que faziam movimentos de protesto dos anos 60 viraram professores. E se tornaram 1 milhão de vezes mais autoritários do que os da outra geração. Aqueles procedimentos de intimidação de estudantes que eles se queixavam na época quando quase se viraram, e que eram tênues, na verdade, voltaram com toda a força. Hoje o professor é explícito, não diga certas coisas, senão sua carreira universitária está acabada, eles dizem isso, e os alunos aceitam. Olha, para mim, que sou daquela geração, que vi a queda da autoridade dos professores, hoje eu vejo aqueles mesmos estudantes rebeldes se tornando 1000 vezes mais opressivos desde as suas cátedras do que os professores antigos eram. É absolutamente nojento, dá vontade de bater. Sobretudo porque aquela geração de professores ainda sabia alguma coisa. E essa de hoje é um bando de analfabeto, que usa os instrumentos opressivos justamente porque não tem a verdadeira autoridade intelectual.